Palavra de hoje, dia 25/8/2025, a parábola dos trabalhadores da vinha. Está em Mateus 20, do 1 ao 16. Escuta isso. Jesus disse assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Isso era bem cedo, de madrugada. Talvez o sol não tinha nascido ainda. 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã. E ele ajustou com eles um valor de um dia de trabalho, e ele diz para eles: podem ir trabalhar na vinha. E eles foram. Versículo 3. E saindo perto da hora terceira, que é a hora 9 horas da manhã, ali entre 8 e pouquinho, quase 9, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Aí ele chega na praça por volta das 8 e pouquinho. Ele viu que tinha pessoas ali sem fazer nada. Versículo 4. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. Por volta do meio-dia, aproximadamente meio-dia, ele saiu, e também por volta das 15 horas, para ajustar com outros trabalhadores. E ali ele fez o mesmo. E ele achou pessoas que por volta do meio-dia, estavam ociosos na praça e nas ruas, e também às 15 horas. E ele disse: eu pago vocês um dinheiro, e vão vocês também trabalhar na minha vinha. E assim eles foram. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, por volta das 16, 17, entre as 4:30 e 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Por que vocês estão sem fazer nada o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E eles foram. Por volta das 4:30 e 5 horas da tarde. E eles foram trabalhar apenas 1 hora e pouquinho. Então, nós vamos ver pessoas que trabalharam, que começaram a trabalhar 6 horas da manhã, o dia todo, e foi o valor que ele combinou com eles. Nós vamos ver pessoas que começaram a trabalhar às 9 horas da manhã, e ele combinou um valor com eles. Nós vamos ver pessoas que saíram para trabalhar ao meio-dia e às 15 horas, e ele diz: pagarei um valor para vocês. E saiu e também combinou com pessoas para trabalhar por volta das 17 horas, para trabalhar 1 hora só. Ele diz: pagarei para vocês um valor justo. Versículo 8. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então aquele dono da vinha, o pai de família, um homem justo, e lembrando que essa parábola quem nos contou foi o próprio Jesus, e ele diz que assim é o reino de Deus, assim é o reino dos céus, assim é o reino dele. Então ele chamou o mordomo e disse: chama os trabalhadores, a noite está chegando, e pague eles o que foi combinado. Mas você vai começar pelos derradeiros, os que chegaram às 17, os que chegaram às 15, os que chegaram ao meio-dia.
e os que chegaram às 9, e depois os que chegaram às 6 da manhã. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, recebeu um dinheiro cada um. Vamos imaginar que ele pagava 150 diária de cada trabalhador, de 6 até às 18. Vamos imaginar que ele pagava 150. Então, ele diz para o mordomo, aquele que trabalhou apenas 1 hora, pague para eles 150 também. Aqueles que pegaram às 15, olhou e pensou assim, uai, esses aí chegaram e trabalharam 1 hora, você recebeu 150, nós que chegamos às 15, ele deve pagar uns 160, 170. Aqueles que chegaram meio-dia, o sol quente, deve ter pensado, uai, então ele deve pagar nós uns 180, 190. Aqueles que chegaram às 9 horas da manhã, deve ter olhado e pensado, uai, se eles trabalharam 1 hora, ele pagou a diária, nós que pegamos às 9, ele deve pagar 200 e alguma coisa. E aqueles que havia combinado também às 6 da manhã, eu acho que eles devem ter pensado assim, puxa, nós que pegamos os primeiros, deve pagar uns 220, 250. Mas eles esqueceram que já havia combinado com o dono da via um salário. Olha só. Versículo de número 9 de novo. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um, o que ele tinha combinado. Versículo 10. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Escuta, dá uma paradinha aí. Olhando assim a grosso modo, nós também imaginamos assim, uai, tudo bem, eles combinaram um dinheiro, vamos imaginar que era 150, olha, pega às 6 da manhã até às 18, 150 o dia, tá bom? Tá jóia, tá combinado. Aqui vocês vão ter o café, o almoço, o café da tarde, fechou? Fechou. Aí ele sai, contrata às 9, contrata ao meio-dia, fala com eles também, eu vou pagar para vocês a diária de um dia, 150. Vocês têm direito de quem chegou às 9, vai esperar o almoço e o café da tarde, tá bom? Quando ele contrata do meio-dia, olha, vocês vão almoçar, se não almoçou, se já almoçou, beleza, vai tomar o café da tarde. E o que ele contratou às 3, deve ter falado, olha, aqui vocês vão tomar só o café agora, já pega, mas o que contratou às 17, que trabalhou 1 hora só, não teve café, só 1 hora só. Na hora de pagar, ele chama o mordomo e diz, começa lá de baixo. E aí os que trabalharam o dia inteiro murmuravam. Uai, o senhor pagou eles um dia de trabalho, que trabalharam 1 hora, os que pegaram às 15, os que pegaram ao meio-dia, às 9, e a nós o senhor pagou também uma diária? Ele disse, mas espera aí, amigo, eu não combinei com vocês um valor de uma diária?
Por que vocês estão murmurando? Ele disse: amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Olha o 14. Toma o que é teu e retira-te. Escuta, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Gente, escuta isso. Essa parábola, Jesus contou ela dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus é assim. Eu já vi muitas pessoas murmurando. Engraçado, eu tô aqui o tempo todo, aqui eu faço isso, aquilo outro. Engraçado, chegou alguém agora que mal chegou, que não ajudou na construção da igreja, que não ajudou a limpar a igreja, que não visitou, que não passou o que nós já passamos, que não foi chamado a atenção pelo pastor, pessoa que não sujou as mãos, pessoas que não sujaram as mãos como nós, que estamos aqui a vida toda. E agora, a pessoa chega, o pastor fez conta. Olha lá o pastor fazendo conta. Esqueceu de nós. A pessoa chegou agora e já está dando testemunho que Deus abençoou e nós estamos aqui a vida toda. E parece que Deus esqueceu de nós. Ouvinte, como nós precisamos de ter cuidado com isso, gente? Porque Deus dá tratamento dele a cada um, meu irmão. Deus não é injusto. Muitas das vezes o pastor também dá atenção a cada um. Mas cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Porque é só a gente voltar a mente lá atrás, nós vamos lembrar de que quando nós chegamos, nós também fomos bem tratados. E que se nós tratarmos bem essas pessoas que estão chegando agora, lá na frente, nós vamos tratar outros que estão chegando pela primeira vez. E é preciso entender a caminhada do reino. Escuta isso. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Irmãos, vocês lembram do ladrão da cruz? Jesus morre na cruz. Eu acho que a maior obra de Jesus Cristo foi na cruz. Ali Jesus selou a sua igreja para a salvação, para a redenção. Ali ele pagou o maior preço. Ali foi a garantia da nossa salvação. Mas engraçado que quem entra com ele primeiro no paraíso não foi Pedro, que disse que estaria com ele em qualquer lugar. Pedro disse: eu vou contigo por qualquer lugar, até a morte eu vou. Quem entra com Jesus primeiro no paraíso não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Judas Iscariotes também que morreu, não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum dos profetas que já havia morrido. Quem entra com Jesus naquele dia, naquela tarde, sabe quem foi? O último. O ladrão que se arrependeu na cruz. O ladrão que diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós ficamos um bom tempo na igreja e depois a gente começa. A Paola falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse: nós temos que tomar cuidado para a gente não normalizar a presença de Deus. Fica tudo normal. Quantas pessoas falam assim na igreja: olha, Deus não está fazendo nada, Deus não está me abençoando, parece que Deus esqueceu de mim, eu acho que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que recomeçar tudo outra vez. Não, querido, você precisa de aprender uma coisa: que a sua fadiga do dia inteiro é porque Deus te escolheu e te chamou para fazer. E naquele dia Deus vai te recompensar. Mas os que estão chegando agora, tanto eles como eu e nós, temos a mesma importância para Deus. Deus não faz exceção de pessoas. E se você acha que não está sendo abençoado, então começa a avivar, começa a revigorar, começa a fazer como você fazia. Porque a Bíblia diz: volta ao primeiro amor. Porque quando você chegou na primeira vez, você pulava, gritava, você elogiava, você chorava, estava pronto para fazer o que tinha que fazer. E os que estão chegando estão prontos. Por isso que ele diz: volta ao primeiro amor. Olha o que ele disse no 15: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ele disse: eu não posso fazer daquilo que é meu? Por acaso eu estou tirando um centavo seu? Eu não disse que te pagaria o valor de uma diária? Toma aqui o que é teu. E se eu quero pagar aquele que trabalhou apenas 1 hora, ou aquele que apenas que trabalhou 3 horas, ou aquele que trabalhou apenas 6 horas, ou aquele que trabalhou apenas 9 horas, 8 horas, 9 horas, como igual você que trabalhou o dia inteiro, 10, 12 horas, eu não combinei com você um valor? Eu estou sendo injusto? Ou não me é lícito fazer do que quiser daquilo que é meu? Ele disse: ou é mau o teu olho, porque eu sou um bom? Jesus disse: se o teu olho for mau, arranca ele e lança fora, porque é melhor você entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Olha o que ele disse: ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Muitas das vezes o nosso olho fica mal, o nosso coração fica mal, porque Deus foi bom com alguém. Fulano está dando testemunho ali, ao invés da gente vibrar, gritar, chorar, glorificar com ela, a gente fecha o coração, o semblante e fala: uai, essa pessoa está com testemunho, por que Deus não faz isso na minha vida? Mas eu te pergunto, será que nós tivemos a mesma disposição para fazer, para clamar como aquela pessoa clamou? Porque no primeiro amor a gente faz tudo, a gente não tem vergonha, a gente não tem timidez, a gente não tem nada. Eu acho que aquele que chegou 5 horas da tarde, ele pegou a enxada, se é enxada ou se é catando uva, cortando cachos de uva, carregando balaio de cachos de uva, ele pegava e levava, ele estava todo animado. E o dono da vinha olhou e disse: que ânimo, vou pagar ele também um dia. Nós temos que tomar cuidado com a nossa mente, irmão. Tem gente... Ei, Deus está falando aí com você, não está? Se o dono da obra tratou com você o salário, esse é o salário, filho. Ele não está sendo injusto em pagar o outro o mesmo valor só porque ele chegou depois. Olha aquilo que é seu, não olha aquilo que é do outro. Eu lembro que quando a gente morava na roça, lá no sul do Paraná, a gente tinha uma dificuldade grande. Às vezes estava bem, outras vezes estava com dificuldade. E quando batia dificuldade, era um frango no domingo. Ainda mais quando nós mudamos para Belo Horizonte e aqui para Lagoa Santa. Carne era só domingo. E aí picava um frango e cada um ganhava um pedaço. E a gente ficava beliscando ali o nosso pedaço e olhando o pedaço do outro. Doido para tirar um pedaço do outro. E a gente não pode ser assim na obra de Deus, igreja. Olha para você. Olha para as suas obras. Porque a recompensa virá segundo o que você está fazendo. Com ânimo, com alegria.
Olha o que ele diz para a gente encerrar no 16. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabia que Deus não escolhe quem murmura? Não. Chama, ele pode chamar todo mundo. Mas a questão de escolher é outra conversa, irmão. Escolher. Escolher para o reino. Escolher para morar com ele. Escolher para morar com ele na mansão celestial por toda a eternidade. É quem não murmura. Você lembra que o ladrão na cruz estava com a mesma condenação de Dimas, se não me engano, acho que é Dimas. Ao invés dele se humilhar, o que ele disse? Se tu és filho de Deus, desça daí e salva-te nós também. Arrogância. O outro, com humildade, repreendeu ele e disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. Levantou os olhos e disse: Senhor, a Bíblia diz todo aquele que confessar Jesus como Senhor, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí ele não só foi escolhido, ele não só foi chamado, como é escolhido. Ele foi escolhido para entrar no paraíso com Jesus. Imagina a cena lá no paraíso. Talvez todo mundo, os anjos, pensando assim: se foi aonde Abraão governa, olha com quem que ele vai chegar aí, hein? Será que ele vai trazer Pedro? Será que ele vai trazer Isaías, Jeremias? Quem que vai trazer Abraão? Enoque? Isaac? Jacó? Não. O ladrão que se arrependeu. Ele. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele escolhe os que não murmuram, mas que faz para ele com alegria. Recebe essa palavra. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, nessa tarde, pedir ao Senhor, meu Deus, que derrame sobre cada vida que está me assistindo e me ouvindo o milagre, o reconhecimento de que devemos ser humilde, manso, justo e fazer o melhor, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Não é porque alguém não quer fazer que eu também não vou querer. Não é porque alguém está encostado que eu vou me encostar. Não é porque alguém quer o mal da empresa, da igreja, que eu também vou querer. Não é porque alguém levou um empresário no ministério que eu também vou levar. Ele é ele, eu sou eu. Seja você, igreja. Seja fiel. Porque Deus chama muitos, mas escolhe poucos. Essa é a grande verdade. Então seja um escolhido. Trabalhe para ser escolhido. Sirva para ser escolhido, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, trabalhe na mente de cada um que está me ouvindo. E retire agora, Senhor, tudo aquilo que não presta. E conceda sabedoria, humildade e mansidão. Porque minha obra não será em vão diante de Ti. E no tempo da oportunidade o Senhor me honrará. Mas já há gratidão no meu coração por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Mais do que eu mereço. Mais do que merecemos o Senhor tem feito. Mas às vezes o diabo faz com que a gente esqueça de tudo que o Senhor está fazendo. E a gente quer mais
e acha que o Senhor não fez nada. E na verdade o Senhor já fez muito mais do que merecíamos. É só olharmos para trás. Obrigado, Deus. E abençoa cada vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus.